E aí, turma? Aqui é o César, professor de História, e hoje vou fazer uma explicação aqui sobre a semana 4 do PET de História da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Nesta semana, ainda vamos relembrar aqui os processos de independência na América Latina. Já falamos semana passada sobre as independências da América Espanhola, e agora vamos falar aqui nessa semana sobre a América Portuguesa, o Brasil. Só tinha a gente. Então, caro estudante, na semana você vai perceber as consequências práticas da chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, mais especificamente nos aspectos políticos e sociais, bem como o contexto que acabou resultando no processo de independência da América Portuguesa. Aqui na primeira linha já fala a data da independência, mas vamos abordar mais aqui a chegada da família real no Brasil em 1808. Caso vocês não se lembrem, na semana 2 do PET de História nós falamos ali sobre a Revolução Francesa e também sobre um pouquinho da Era Napoleônica, recapitulando ali, porque tudo isso aqui, tudo que a gente viu nesse PET 1 é matéria de 8º ano, então a gente está só relembrando. Durante o período napoleônico, a grande inimiga da França de Napoleão era a Inglaterra. Ele queria derrotar a Inglaterra de qualquer forma, só que ele não conseguia por meios militares. Então ele vai tentar fazer o que a gente chama de bloqueio continental para tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra. E o que consistia esse bloqueio continental? Era basicamente proibir que qualquer país da Europa fizesse negócio, fizesse comércio com a Inglaterra. A Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial, já era muito rica e era o principal país, o país mais rico daquele período ali, com a grande marinha, a grande frota marinha que eles tinham. Então o jeito de Napoleão era impedir. Já que eu não derroto a Inglaterra, eu derroto qualquer um. Então ele impediu qualquer um que fizesse negócio com a Inglaterra. Se fizesse, Napoleão invadia. E um país que tinha muitos acordos com a Inglaterra, que não vai obedecer o bloqueio continental, é Portugal. Então Portugal, ali com o seu rei Dom João VI, príncipe regente ainda, mas ele vai continuar fazendo negócios com a Inglaterra até que Napoleão então vai invadir Portugal. Dom João VI, quando percebe que Napoleão já estava chegando, ele junta toda a sua corte, todos os nobres e todas as riquezas de Portugal e coloca em embarcações e partem para o Brasil, sua colônia aqui na América, e deixando Portugal a ver navios. Assim ele conseguia continuar mantendo as relações comerciais com a Inglaterra e também não seria invadido, porque Napoleão ia invadir nada, não tinha nada ali para o Napoleão conquistar. Então ele vem para o Brasil com toda a sua corte, toda a sua família e eleva o Brasil na condição de Reino Unido a Portugal e Algarves e continua mantendo as relações comerciais com a Inglaterra sem problema nenhum. Aqui o Napoleão não tinha como ele invadir. Se ele tentasse vir com navios aqui, a Inglaterra já derrotava ele nos mares. Tanto que Napoleão vai falar que apenas 3 coisas derrotaram ele na vida, que é a Inglaterra, a Rússia, o inverno russo depois, e o Dom João VI, que embora ele tenha fama de ser meio bobão, de ser bem uma figura caricata na história do Brasil, ele foi muito esperto nessa medida adotada por ele contra o Napoleão. Então, ele chega ao Brasil em 1808 e vai causar um desenvolvimento comercial, econômico, surgimento e fortalecimento do nacionalismo por parte dos colonos brasileiros. Esse desenvolvimento comercial, principalmente por conta da abertura dos portos para as Nações Unidas, que antes o Brasil só podia comprar de Portugal, não poderia comprar de outros países por causa do bloqueio dos acordos coloniais, só que como agora a corte estava aqui, eles queriam receber embarcações de todos os lugares do mundo, então principalmente Inglaterra. Então muitos brasileiros vão poder começar a comprar produtos da Inglaterra, de outros países, sem passar pela interferência nos preços de Portugal. Porque Portugal comprava barato na Inglaterra e vendia mais caro aqui para o Brasil. Como o Brasil só podia comprar de Portugal, não tinha escolha a não ser pagar o preço que Portugal queria. Agora, com a abertura dos portos, ele podia comprar mais barato diretamente da Inglaterra, dos Estados Unidos, de qualquer outro país. Então isso foi muito vantajoso para os brasileiros naquele momento. Fortalecimento nacional é parte aqui. A mudança da família real para o Brasil, contudo, havia resultado em grande aumento de impostos, interferindo diretamente na administração da capitania, causando insurreições na colônia. Dom João VI também vai fazer grandes mudanças, principalmente nos âmbitos sociais. Vai trazer a Biblioteca Nacional, vai ser a partir do momento da vinda da família real que o Brasil vai ter uma imprensa, vai ter o primeiro jornal brasileiro circulando aqui, a imprensa régia. Além de várias outras reformas, uma reforma urbana no Rio de Janeiro foi feita para poder abrigar a família real que chegava e uma série de outras mudanças que ele vai fazendo ao longo dos anos em que ele ficou no Brasil. Até que Napoleão perde, após o governo dos 100 dias, Napoleão vai ser preso numa ilha e aí e depois vai acontecer o Congresso de Viena para que os países europeus organizem ali de forma que volte a ser tudo do jeito que era antes da aventura de Napoleão. E para Portugal, ficou decidido que a corte, Dom João VI, a família, voltaria para lá para assumir o trono de Portugal novamente e voltar o Brasil para a condição de colônia.
Só que os brasileiros obviamente não iam querer voltar a ser colônias mais. Já eram Reino Unido, já tinham várias liberdades de compra e tudo mais, não iam aceitar voltar a ser colônia. Então surge em Portugal um movimento revolucionário exigindo a volta de Dom João, que se não voltasse ia perder o trono, também não queria isso, ele não queria ficar sem o trono de Portugal, e é onde teremos início então o processo de independência do Brasil que vai acontecer, porque Dom João VI vai para Portugal para assumir o trono, mas ele deixa no Brasil o seu filho Pedro I brasileiro, como ele era conhecido, não queria voltar para Portugal. Só que as relações aqui vão ficando cada vez mais tensas. Dom João queria que seu filho retornasse de qualquer jeito para Portugal, só que Dom Pedro não queria voltar. Até porque eles tinham medo de que esse retorno, caso Pedro I voltasse para Portugal, os brasileiros acabassem fazendo a revolução, fazendo a independência por eles mesmos. E assim, Portugal ia acabar ficando de qualquer forma sem o Brasil. Então a solução que eles encontraram para esse problema é que o próprio Pedro I, filho de Dom João, fizesse a independência do Brasil, mas que continuasse como uma monarquia aqui. Então assim, a mesma família, a família de Alcântara Bragança Bourbon, vai continuar no poder, tanto em Portugal quanto no Brasil, sem as relações comerciais que existiam, mas os dois, como era pai e filho, podiam ali ter os seus acordos. Em janeiro de 1822, nós teremos o famoso Dia do Fico, que é quando uma carta com milhares de assinaturas será entregue ao Pedro I, pedindo para que ele não retornasse para Portugal, para que ele ficasse no Brasil, e aí ficou conhecido, né, como o Dia do Fico, quando ele sai e declara para todos que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Depois, em maio do mesmo ano, nós teremos o Cumpra-se, né, que as leis e ordens decretadas por Portugal só teriam validade no Brasil com aval do príncipe regente, o Pedro I, até que, em agosto de 22, o retorno do príncipe para Portugal deveria ser imediato. Dom Pedro não chegou a ler nesse dia, porque ele estava em uma viagem, ele foi abafar uma revolta, né, ali na província de São Paulo. Por isso que ele não estava no Rio de Janeiro quando ele fez a independência, ele estava em São Paulo, ali às margens do Rio Ipiranga. E depois de muito debate ali entre sua esposa, Dona Leopoldina, e José Bonifácio, o principal ministro ali, eles vão decidir o rompimento com as relações de Portugal. Então quem assina primeiro a independência do Brasil não é o Pedro I, e sim sua esposa Leopoldina, porque ela estava ali com o poder de regência, porque o Pedro I ele não sabia se ele ia voltar, então ele já deixou a sua esposa no poder da província. Então eles decidem e declaram que o Brasil está independente, está rompendo laços com Portugal. Então essa carta é enviada para o Pedro I, e no dia 7 de setembro vai ser o dia em que ele vai ler essa carta e ele vai decretar para os soldados que estavam finalmente independentes, onde ele vai gritar: laços fora soldados, se as cortes querem mesmo escravizar o Brasil, deste momento em diante declaro que estamos livres de Portugal, independência ou morte seja a nossa divisa. Não foi exatamente isso que ele disse, mas é o que tem ali na maioria dos relatos desse período. E assim, ele declara o Brasil independente, mas ele continua no poder. O Brasil vai ser um dos poucos países aí que vai continuar independente, que vai passar por um processo de independência, mas vai manter a monarquia, se não me engano, junto com Haiti e com o México só. O resto se tornou república. Mas o Brasil ele continua então com a mesma família que já mandava antes. Isso é bem contraditório na história do Brasil. A pessoa que mandava antes da independência continua mandando depois, certo? Então foi bem ali uma estratégia do Pedro I junto com sua família para que tornasse o Brasil independente, mas evitando que a própria população fizesse. Assim ele mantinha o poder na mão da sua família por mais um bom tempo aí. Muito se acredita que o Brasil não teve uma guerra de independência, mas teve, porque quando acontece essa independência, as tropas fiéis a Portugal vão se revoltar, principalmente ali no Nordeste brasileiro, vão começar um processo de tentar derrubar o príncipe regente, onde vai surgir grandes figuras de liderança, lutando pelo exército de Dom Pedro para defender a independência. Nós teremos aí figuras que foram apagadas da história. Nós teremos ali a figura de Maria Quitéria, a primeira mulher no exército brasileiro. Ela foi escondida, não podia mulher no exército, então ela corta o cabelo, usa a roupa do seu cunhado e entra para as tropas. Quando descobrem que aquele soldado Medeiros, era uma mulher de fato, eles vão acabar aceitando ela nas tropas, porque ela era muito habilidosa com as armas. Nós teremos ainda a figura Maria Filipa, que foi uma negra comerciante pescadora ali do Nordeste, que vai, junto com outros escravos, colocar fogo em embarcações portuguesas, além da freira Joana Angélica, que defendeu um convento ali, que para defender um convento ela acabou sendo assassinada por tropas portuguesas. Então a gente teve assim uma guerra de independência que vai durar alguns anos até o reconhecimento da independência do Brasil, que vai se dar só dois anos mais tarde, em 1824, quando o Brasil paga uma indenização para Portugal, porque a gente se tornava independente, mas a gente tinha que pagar uma multa para poder se tornar independente, que vai estender por uma dívida aí por longos anos da história do Brasil. E só assim as lutas entre os grupos vai cessar aqui no nosso país.
E por último, né, então como a independência é um fato tão marcante para a história de um país, vai ser preciso construir a nacionalidade brasileira, vai precisar construir essa figura, vai precisar construir os mitos de nascimento aí desse novo país, desse novo reino, desse novo império, na verdade, ainda, porque ainda vai continuar a monarquia. Dom Pedro vai ser oficializado como imperador dia 12 de outubro de 22, depois em 1º de dezembro ele é coroado, então continua como uma monarquia, e ele vai encomendar uma série de figuras, tanto ele quanto o filho dele anos mais tarde, para que fosse marcado esse momento e colocasse Pedro I como herói da independência do Brasil. E com relação a isso, nós teremos principalmente esse quadro aqui do Pedro Américo, que vai ser pintado 60 anos depois da independência do Brasil. Não, nem vai ser pintado no Brasil, vai ser pintado na França e enviado para o Brasil, que continha a figura do Pedro I aqui no centro, fazendo a independência às margens do rio Ipiranga. Aqui mesmo, deixa eu tentar dar um zoom aqui nessa imagem. A qualidade não vai estar muito boa, mas eu acho que vai dar. Aqui nós temos aqui no centro da figura, no centro da imagem, o Pedro I, certo? Ele todo ereto, tem um cavalo com roupas militares. E aqui já é o primeiro erro, porque nessas viagens não tinha como ele ficar com as roupas militares, as roupas de gala que ele está nessa pintura, porque a viagem era muito longa. Ele também não ficava montado em um cavalo, porque um cavalo não aguentava a viagem ali, principalmente nas serras de São Paulo, de Santos até Itapetininga. Então eram mulas que carregavam ele. Ele não estava com o intestino funcionando muito bem. Então, tanto que ele quebrou o corpo várias vezes para atender o chamado da natureza durante a viagem. Não duvido muito que ele estaria com essa postura ereta como ele está aqui, né, nesse retrato, nessa pintura. Mas algo interessante que vai deixar aqui é que os populares, nós temos aqui a comitiva do Pedro I e os populares aqui em volta, o cara com carro de boi, ele apenas olhando, né, ele não participou do movimento de independência. Não tivemos um processo de participação popular do Brasil no processo de independência. Foi feito apenas ali pela elite, pela própria família real, o príncipe e os mais ricos do Brasil, a nobreza. De fato, o povo não teve essa participação. Além da comitiva aqui, claramente ela é muito maior do que a comitiva real de Pedro I naquele momento, que era composto por poucas pessoas. E aqui os dragões da independência, que estão já com esse uniforme, que eles não existiam no período. Ele tinha soldados sim junto com ele, mas não com essas vestimentas aqui. Soldados com essas vestimentas aqui só muito tempo depois na história do Brasil. Assim como essa própria casinha do grito aqui, que foi criada, foi levantada bem depois da independência, só para ter um marco ali às margens do rio Ipiranga. E consequência de exaltar muito a figura do Pedro I como responsável pela independência, é que acaba se apagando a figura de outros, como da sua esposa, que foi a pessoa que assinou a Carta de Independência primeiro, ela que estava no poder da regência ali, e ela que vai decretar o Brasil independente, não propriamente ele. Primeiro Leopoldino, depois o Bonifácio e por último o Pedro I. Turma, só um resumo, porque essa matéria já é do 8º ano, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, sem problema nenhum. Lembrem sempre de fazer as atividades do PET, já temos as correções aqui no canal, caso vocês queiram, de todas as semanas, de todas as turmas do PET de História e de Geografia também. E é isso aí, nos vemos no bimestre que vem. Valeu!